Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Vaikra. Como um judeu escolhe um corban? Quando o judeu decide oferecer uma ovelha como corban, ele vai até o seu curral e olha em volta. Ali há todos os tipos de carneiros, saudáveis e fortes, doentes e fracos, grandes, pequenos. Qual ele deve escolher para o corban? Ele pensa: primeiro preciso examinar o animal para me certificar de que ele não apresenta nenhum defeito físico. Do contrário, ele não será aceito como corban. Mas qual animal devo escolher? Eu posso cumprir a mitzvah com um carneiro pequeno e fraco. Isto me sairá mais barato do que pegar um carneiro grande e forte. Você se lembra da história de Caim e Evel em Bereshit? Hashem ficou satisfeito com o corban de Evel porque Evel trouxe o seu melhor carneiro, o mais gordo. A Torá nos conta essa história para nos ensinar a agir da mesma forma. Um judeu não deve trazer um corban barato, ele deve tentar dar como corban a Hashem o melhor animal que tiver. E da mesma forma, sempre que ele cumprir uma mitzvah, ele deve fazê-lo da melhor maneira possível. Por exemplo, se você construir um Beit HaKnesset, sinagoga, faça-o mais bonito do que sua própria casa. Se você convidar um pobre para sua mesa, ofereça a ele a melhor comida que você tiver. Se for vestir uma pessoa pobre, a melhor maneira de cumprir esta mitzvah é vesti-la com as melhores roupas que puder lhe dar. Um judeu que age desta maneira ganha um grande zehut, mérito, e é amplamente recompensado por Hashem. Os diferentes tipos de korbanut. Existem 5 tipos de korbanut. Primeiro é o olá, a oferenda é completamente queimada. A segunda é minhá, a oferenda de farinha. Terceiro é o shelamim, a oferenda de paz. O quarto é o hatat, a oferenda de pecado. E o quinto, a shama, a oferenda por uma má ação. A oferenda de olá, que é completamente queimada, pode ser um animal ou um pássaro. Os detalhes para cada tipo são diferentes. Uma olá de animal. Se a pessoa deseja doar um corban, ela deve dizer: eu trarei um sacrifício de olá para Hashem. Ela então pega um macho dentre os animais kasher da fazenda, um touro ou um carneiro ou um bode. O animal não pode ter nenhum defeito em seu corpo. A pessoa traz o animal para Azará, o pátio do Beit HaMikdash. Ali ela coloca suas mãos sobre a cabeça do animal enquanto recita o vidui. Ela admite o pecado ou pecados pelo qual está trazendo este corban. Embora o judeu traga um olá por vontade própria, isto o ajuda a ser perdoado por algumas averot, pecados. Quais averot Hashem perdoa se a pessoa trouxer um sacrifício de olá? 3 tipos de averot. Primeiro, se a pessoa tiver maus pensamentos e fez techuvar por ele, o corban olá expia por estes pensamentos errados. 2. Se por engano a pessoa deixou de fazer uma mitzvah da Torá que deveria ter sido cumprida e ela fez techuvar, a olá ajuda para que seu pecado seja perdoado. Por exemplo, um judeu não comeu matzá na primeira noite de Pêssar porque ele não sabia que isto era uma mitzvah. Se ele descobrir sobre esta mitzvah, fizer teshuvah por tê-la perdido e então trouxer um olá a Hashem, ele o perdoará. Terceiro, a olá também expia por averot, pecados, que podem ser corrigidas por meio do cumprimento de uma mitzvah. Por exemplo, é proibido roubar de outra pessoa, mas se um judeu pecou e roubou, a Torá dá a ele a mitzvah de corrigir esse seu pecado. Devolva o objeto roubado. Depois que ele devolver o objeto, se ele fizer teshuvah e trouxer um corban olá, Hashem o perdoará. A olá é um dos korbanot mais sagrados. Ela é chamada de Kodesh Kodashim. Uma olá de pássaro. Um sacrifício de animal é sem dúvida muito mais caro do que de um pássaro. Se um judeu quer doar uma olá a Hashem, mas não tem condições de comprar ou se desfazer de um animal, ele pode então doar um dos pássaros kasher, uma rola ou uma pomba. Ele leva o pássaro para o Cohen, mas não coloca suas mãos, semihá,
sobre o pássaro, como no caso do animal. O Cohen mata o pássaro apertando a parte de trás de seu pescoço, melicá. Antes de o pássaro ser queimado no Mishbeach, o Cohen tira seu estômago e joga-o fora. Ele não pode ser queimado como parte do Corban. Por quê? Porque pássaros roubam comida. Eles pegam grãos onde quer que os encontrem, não se importando com quem seja o dono. Por outro lado, Hashem aceita os estômagos dos bois, carneiros e bodes e suas fêmeas, porque eles comem somente a comida de seu dono. Hashem ordenou que os pássaros fossem queimados no Mishbeach, ainda com suas penas. Eles não devem ser depenados. Você alguma vez já sentiu o cheiro de penas queimadas? O odor é tão desagradável que você tem vontade de sair correndo. Então, por que Hashem ordenou que os pássaros fossem queimados no Mishbeach com suas penas? Porque se o pássaro fosse oferecido no Mishbeach sem suas penas, ele pareceria muito pequeno e insignificante. A pessoa que traz um pássaro como corban é normalmente muito pobre. Hashem quis que o corban do pobre parecesse o maior e mais imprevisível possível. Para Hashem, o corban do pobre é tão querido quanto a oferenda cara do rico. De fato, a Torá chama o odor da oferenda de pássaro de um odor agradável, embora seu cheiro seja desagradável, para mostrar como Hashem fica feliz com esta oferenda. Nossos sábios nos ensinam esta regra. Não importa para Hashem se a pessoa pode oferecer um corban caro ou barato. O que ele quer é que a pessoa traga o corban Leshem Shammai, por amor a Hashem, e não para ganhar honra. Minha, a oferenda de farinha. Hashem diz, um judeu que é rico deve oferecer um animal como sacrifício de olá. A pessoa que não tem condições de oferecer um animal pode oferecer então um pássaro. E um judeu que é tão pobre que não consegue nem dar um pássaro, pode levar azeite e farinha para o Beit HaMikdash. Parte da massa é feita com estes ingredientes, será queimada no Mishbeach. A oferenda de farinha era chamada de minhá. A palavra minhá significa presente. Embora o presente do homem pobre para Hashem custasse muito menos do que um animal ou um pássaro, Hashem o apreciava muito, pois Hashem sabia que o homem pobre poderia ter usado esta farinha para fazer pão para si, mas, mesmo assim, ele deu sua comida como um presente para Hashem. Ele poderia até passar fome por estar oferecendo a sua farinha como minhá. Portanto, Hashem diz, o Corban Minhá é muito precioso para mim. É como se o homem pobre tivesse oferecido sua própria vida no Mishbeach. Assim como a Olá, a oferenda de Minhá, pertence ao grupo de Korbanot, que são Kodashim, os sacrifícios mais sagrados. Hashem quer que o homem pobre pense, embora eu não tenha dinheiro para um corban de animal, eu ainda posso trazer um corban do tipo mais sagrado. Assim Hashem colocou Minhá entre os korbanot mais sagrados. Vamos ver agora o quanto Hashem aprecia o presente do homem pobre, mesmo que ele não custe muito dinheiro. Uma história. O tzadik, que era muito pobre para doar um corban para o Beit HaMikdash. Rabi Hanina ben Dossa viveu na época do segundo Beit HaMikdash. Todos os seus vizinhos e amigos com frequência doavam korbanot para o Beit HaMikdash. Um prometia, eu trarei um corban olá para Hashem. Outro garantia, eu oferecerei um corban shelamim para Hashem. Rabi Hanina desejava de todo o coração dar um corban para Hashem, mas ele não podia, já que era muito pobre para comprar um animal ou até mesmo um pássaro, e ele não tinha dinheiro nem para comprar farinha para um corban, minhá. Quão grande era a pobreza na casa de Rabi Hanina. Mas, certa vez, quando Rabi Hanina estava andando nos arredores da cidade, ele notou uma pedra muito grande. Aí estava um presente para Hashem que não custava dinheiro nenhum. Tudo o que ele precisava era investir tempo e esforço. Rabi Hanina pegou emprestado algumas ferramentas para alisar a pedra e poli-la. Então ele desenhou e pintou lindos desenhos por toda a pedra, até ela se tornar uma obra de arte. A pedra daria um belo ornamento para o Beit HaMikdash. Eu prometo levar esta pedra para Yerushalayim, declarou Rabi Hanina.
Mas a pedra era muito pesada para Rabi Hanina carregá-la sozinho. Então ele foi em busca de pessoas dispostas a ajudá-lo a levar a pedra para Jerusalém. Rabi Hanina encontrou 5 ajudantes. Quanto vocês cobrarão para levar esta pedra para Jerusalém? Perguntou Rabi Hanina apontando para a pedra. 50 selaim. Eles responderam. 50 selaim? Rabi Hanina balançou sua cabeça. Eu, no momento, não tenho todo esse dinheiro. Rabi Hanina disse neste momento porque ele era um tzadik e acreditava que Hashem poderia lhe dar dinheiro mais tarde, mesmo que ele fosse pobre agora, conforme Tiferet Etzion. Hashem não queria que Rabi Hanina se sentisse angustiado por ter prometido levar a pedra para Jerusalém e agora não poderia cumprir sua promessa. Assim, Hashem enviou 5 anjos com a aparência de simples trabalhadores. Rabi Hanina os viu andando pela estrada e lhes fez a mesma pergunta que fizeram aos outros 5 trabalhadores. Nós levaremos a pedra para Jerusalém, eles anunciaram. Se você nos der 5 selaim, você também deve nos ajudar a erguê-la. Rabi Hanina concordou. Ele ergueu a pedra juntamente com os homens e, milagre dos milagres, um momento depois eles todos estavam na cidade de Jerusalém. Rabi Hanina pegou 5 selaim para pagar aos trabalhadores, mas eles haviam sumido. Maravilhado, Rabi Hanina trouxe esta pedra ornamental como um presente para o Beit HaMikdash. Ele também contou aos juízes do grande Sanhedrin sobre os acontecimentos incomuns. Para nós, parece, os juízes do Sanhedrin disseram, que aqueles que não eram homens, eles deveriam ser anjos. Como Rabi Hanina não queria ficar com os 5 selaim que havia prometido aos trabalhadores, ele os entregou para os sábios darem como de tzedakah. Nós vemos desta história que Hashem valoriza um presente no qual a pessoa investiu consideração e esforço, porque Hashem viu o imenso desejo de Rabi Hanina